Deu pra perceber que já virou padrão aqui no canal só falar de Hanako depois de 3 episódios que lança, né? É impressionante isso, viu? Mas, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E finalmente eu trago um vídeo da segunda parte de Hanako. É, por mais que vocês não estejam acreditando, sim. Hoje eu irei falar do episódio 13. Eu admito que eu tava bem agoniada pra fazer esse vídeo logo pra não acumular. Mas, bom, finalmente estamos aqui pra falar dessa bodega. E agora, finalmente, vamos pro resumo do episódio 13 da parte 2 da segunda temporada de Hanako. O episódio começa com um resumo do que aconteceu no arco passado, que é narrado pela Yashiro. E a Yashiro fala os momentos mais impactantes que teve, que no caso, na hora que ela descobriu que ela ia morrer e na hora que ela desejou alguma coisa pro Hanako. Basicamente é isso. Até que logo depois ela fala que tem uma coisa pra contar pro Hanako e pro Kou. E ela fala que as provas finais estão chegando. Logo depois disso começa a abertura. Logo depois, na próxima cena, o Kou e a Yashiro ficam meio desesperados com esse negócio de prova final, por conta que eles perderam muito tempo na pintura da número 4, então eles não tiveram tempo de lembrar disso. Até que o Hanako fica questionando por que eles não estão preocupados com isso, principalmente a Yashiro, que está entre a vida e a morte em relação a isso, e ela fala que são quase férias de verão, e que se por acaso ela ficar em recuperação, ela não vai poder nem ir lavar o bendito do banheiro do Hanako e por vários outros motivos. Até que o Hanako fala que eles vão ter que estudar de qualquer forma. Logo depois dessa cena, a gente vai para a sala do conselho, onde está o Teru e o Akane. O Teru acaba propondo uma aposta para quem tirar as maiores notas naquele bimestre, e o Akane rejeita. Mas ele rejeita tantas vezes que até tem uma hora que ele fica preso no teto por conta que o Teru prendeu ele para convencer, só que não foi. Até que o Teru menciona a Aoi e como seria a reação dela se ele se declarasse. E bom, como se trata da Aoi, o Akane obviamente fica meio maluco e sim, ele acaba aceitando a aposta. E começa a estudar que nem um condenado. Pra vocês terem noção de como será ele estava levando isso, até um convite da Aoi pra passear, de tanto que ele estava estudando, ele recusou. Logo depois disso, a gente tem ceninha dos personagens vendo os dias passarem e eles estudando para as provas. O que tem umas ceninhas bem legais, tipo uma do Cole, onde ele pede para o Teru corrigir uma provinha dele, que ele fez para estudar, e o Teru só vai lá e corrige e fala: continue tentando, Cole. É uma ceninha engraçada. Logo depois se passam os dias e assim finalmente chega o dia da prova. Depois disso, a gente vê umas ceninhas de eles fazendo a prova e essas coisas, até que as provas finalmente acabam e, bom, todo mundo pega os seus resultados. E, bom, a gente descobre que o Akane gabaritou a prova e tirou 100 e tudo, dando no total 500. E ele já fala pro Teru se ajoelhar e essas coisas, por conta que o perdedor se ajoelha diante do vencedor. Até que o Teru faz isso. Até que logo depois ele tira literalmente a espada dele e corta o celular do Akane no meio e fala que ele tirou 2 pontos a mais, fazendo ele ser o vencedor. Então ele pode pedir alguma coisa pro Akane. E o que ele pede é que ele ajude o Kou, já que futuramente o Kou vai pedir ajuda dele. O Akane não entende muito bem o que ele quis dizer com ajudar o Kou, tanto que ele até pede para ele explicar, só que ele não explica e se despede falando tchau, senhor número 2 da turma. O Akane não entende muito bem, até que ele percebe pelo papelzinho de notas dele que ele ficou em segundo lugar na turma. Até que logo depois a gente descobre que foi a Aoi que ficou em primeiro lugar. Assim o Teru a parabeniza pelas notas altas e até fala que as notas dela foram bem maiores do que a dele. E ele até se questiona do porquê ela fez esse esforço a mais. Até que ela, num ad mistério, fala, quem sabe, né? Até que logo depois a gente vê a ceninha do Kou e da Yashiro vendo as notas deles. E bom, eles tiraram nota boa, ou seja, deu tudo certo. E assim a primeira parte do episódio acaba. A segunda parte do episódio começa com um tipo de música. E como eu posso levar direito autoral, eu vou ler ela aqui. Cubra um e terça o terceiro. Terça seu Yorishiro, menina da sexta. Espere 5 luas na trama de 6 lados. Agora vamos todos tecer Yorishiro para os deuses. Nada de pegar no sono, se acabar dormindo. E sim, é assim que acaba a música, mas desculpa pela minha falta de dicção nessa parte. E bom, é isso. Mas vamos voltar logo pro episódio que a gente ganha mais. Enfim, logo depois a outra parte do episódio começa com a Yashiro comentando sobre uma tal de noitada na escola, que logo depois das provas, o primeiro ano faz um tipo de negócio onde eles vão pra escola de noite,
sei lá, ficar por lá mesmo. E bom, a gente descobre que o Cole faz parte do comitê, então ele pode participar e tá por lá também. Até que a Shiro fala que vai deixar de lado, por enquanto, sobre esse tema da expectativa de vida dela. Até porque ela fala que é um evento muito importante essa na entrada da escola. Até porque abre porta para muitas possibilidades de romance e esse tipo de coisa. Pelo diálogo dela, bom, Hanako acaba tacando água na cara da menina. Logo depois corta para outra cena. Até que logo depois a gente vê as festividades da noitada na escola começando. E aí a gente vê a Yashiro, a Aoi e outras meninas fazendo os quitutes para todo mundo comer. Até que logo depois a gente se liga que a Yashiro realmente está preocupada com a expectativa de vida dela. Até que a gente vê um flashback da Shijima e da Yashiro conversando. E a Shijima aconselhando a Yashiro a encontrar com o número 1, que no caso é o Akane, para ela receber conselhos sobre a situação dela. Só que a Yashiro comenta que não daria muito certo e teria que ser num momento muito bom, já que o Akane, sendo vice do conselho, ele é muito ocupado. Logo após isso, a Yashiro escuta um som de flauta, até que ela pergunta para a Oi depois disso sobre se ela escutou, e a Oi fala que não escutou nada. Até que a Oi começa a perguntar umas coisas para Yashiro, se ela quer contar alguma coisa para ela, ou alguma coisa assim, e se ela tá querendo falar alguma coisa. Até que acontece um imprevisto e a Yashiro sai correndo dali. Até que logo depois disso, a Yashiro e a turma dela estão lá fazendo um negócio de artesanato, que no caso são cestas. E a Yashiro, inclusive, tá com dificuldade nisso. Até que logo depois, um dos colegas da Yashiro acaba mencionando que é bem curioso uma atividade daquela ser feita. E outro colega, que no caso é do comitê, que é um amigo do Ko, inclusive, acaba mencionando que aquilo ali, pelo que parece, é de uma tradição. Até que logo depois entra uma senhorinha na conversa falando que aquilo ali, daquele negócio de cesta, era chamado de Vigia da Lua, onde eles juntavam crianças lá e faziam cestas a noite toda e conversavam. Até que a Aoi entra na conversa e fala que já ouviu falar, inclusive que a noitada na escola foi baseada nisso. Inclusive uma das outras senhorinhas acaba falando que ela é da família Kane, então é por isso que ela sabe de tanta coisa. A Aoi fala que foi o avô dela que ensinou esse tanto de coisa pra ela. Até que a Oi começa a explicar pra Yashiro do porquê todo mundo fazia cestas a noite toda e ficavam conversando. Ela explica que era para suas almas ficarem protegidas, por conta que caso você adormecesse, ele viria buscar. E esse ele, no caso, seria o ceifador. E ela continua falando que o ceifador também toca uma flauta para atrair algumas almas e quando elas são atraídas, elas morrem. E logo depois de escutar isso, aí a Shiro já pifa. E logo depois a Oi ainda complementa dizendo que o ceifador também faz parte dos 7 mistérios, ele sendo o sexto. E aí a Shiro, não querendo que ela termine a frase, sai correndo que nem uma doida falando que vai no banheiro. Logo após de tanta correria, aí a Shuri acaba nas escadas e acaba encontrando o Akane nesse sentido. E acaba falando que queria falar com ele. Até que logo depois eles escutam o som de flauta de novo. Só que aí logo depois acaba aparecendo um sobrenatural. E o Akane acaba lidando com ele. Não, ele não usa a forma de guardião do relógio. Ele vai na base da bicuda mesmo. Tô nem brincando, ele vai lá e salta e quebra o bicho na porrada. Até que logo depois eles acabam saindo. Mas logo depois disso, o sobrenatural que eles acabaram de derrotar começa a se regenerar. E eles não podem fazer nada, por conta que logo depois o sexto mistério aparece e meio que adormece o Akane e a Yashiro. E logo depois o número 6 começa a meter a bicuda em um monte de sobrenatural que apareceu lá e invadiu o território dele. E logo depois ele começa a ameaçar a Yashiro e o Akane, falando que ele vai devorar os dois. Até que logo depois disso ele sente uma presença estranha, e essa presença estranha era a Aoi chegando lá preocupada com a Yashiro. Só que a Yashiro pede pra Aoi não se aproximar, já que é perigoso. Só que aí o número 6 se interessa pela Aoi. Só que na hora que ele vai chegar bem mais perto dela, o Akane fala pra ele não encostar nela. E obviamente ele para o tempo. E assim fala pra Aoi que vai resolver tudo. Mas aí logo depois disso que o Akane vai resolver os negócios com o número 6 na base do argumento, tipo, tacando a porrada nele, meio que logo depois a Aoi aparece atrás dele, sendo que ela tá parada no tempo.
o Akane nem entende, mas isso foi suficiente para o número 6 nocautear ele e ainda por cima pegar a Oi pra si e falar que aquela escola está fora dos eixos e vai usar aquela garota para resolver aquilo. E não teve outra. A Aoi acabou sendo levada pelo número 6 e o Akane acabou ficando tiltadaço. E ele se pergunta que maldito sobrenatural era aquele. E assim o episódio acaba. Mano, esse episódio foi muito bom. Sério. Eu realmente fico impressionada com o nível de qualidade do início da temporada até agora. Eu realmente estou impressionada com isso. Já que na primeira temporada os traços não eram muito agradáveis. E bom, sinceramente, esse episódio 13 não me decepciona não. Eu realmente gostei dele, achei ele bem divertido, tanto no momento de comédia e tanto nos momentos de tensão, sabe? Tipo essa parte final do episódio, onde a Aoi é levada pelo número 6. Eu achei isso bem da hora. E bom, gente, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. E bom, desculpa pelo sumiço. E bom, até o próximo vídeo. Ainda bem. Até um outro dia.